Olá, eu sou Hermínio Portes. O ex-cônjuge sempre tem direito à pensão alimentícia? Este é mais um tema polêmico e atinge a milhares de brasileiros. Conforme dados do IBGE, no ano de 2018, houve em torno de 1.100.000 casamentos. Por sua vez, também ocorreram em torno de 380.000 divórcios. Isso significa que de cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio. A matéria ela deveria ser muito mais regulamentada, mas o direito do ex-cônjuge de pedir pensão alimentícia vem regulamentado tão somente no Código Civil, no artigo 1694. E por esse motivo, nós temos que nos socorrer para tentar entender esse tema, o entendimento dado pela jurisprudência. No caso, a gente vai se socorrer do entendimento do STJ. O STJ reconhece algumas situações. Primeiro, a pensão alimentícia para o ex-cônjuge, ela tem um caráter excepcional. Segundo, essa pensão alimentícia deve ser paga por um período certo. E terceiro, no caso de ação exoneratória dessa pensão, não basta tão somente a análise do binômio necessidade e possibilidade, e sim também por quanto tempo ela foi paga e a condição do alimentado ou alimentada de recolocação no mercado de trabalho. E para chegar nessa conclusão, entender bem esse posicionamento do STJ, porque a princípio parece que são colidentes, mas eles se entrelaçam, eles se completam. Porque, ora, fala que é excepcional, que tem que ser por tempo determinado, mas por sua vez, na ação exoneratória, além do binômio necessidade e possibilidade, deve ser analisado por quanto tempo está sendo paga e a capacidade da pessoa de recolocação no mercado de trabalho. Bom, para melhor esclarecimento, vamos dividir o ex-cônjuge em 3 categorias. Primeira categoria. Essa categoria, gente, eu não encontrei em nenhum... Essa divisão, na realidade, eu não encontrei em nenhuma doutrina, em nenhuma jurisprudência. Foi um jeito que, mediante o estudo que eu estava fazendo, que eu achei por bem mais fácil a explicação. Pois bem, voltamos ao tema. Vamos dividir o ex-cônjuge em 3 espécies. Primeiro, aqueles que estão no mercado de trabalho. Segundo, aqueles que não estão no mercado de trabalho, mas estão aptos para voltar. E terceiro, aqueles que não têm condições de voltar ao mercado de trabalho. Partindo dessas premissas, vamos ver um a um. Como o STJ reconheceu que é em caráter excepcional, as pessoas que estão no mercado de trabalho já possuem seus rendimentos, já suprem as suas próprias necessidades. Então, atendendo a esse entendimento, não há por que ser fixado a pensão para esse ex-cônjuge. Ele já está no mercado de trabalho, ele não precisa do auxílio do ex-cônjuge para poder sobreviver. Lembrando, essa pensão para o ex-cônjuge não se confunde com a pensão para os filhos. São análises e situações completamente distintas, certo? Então, ele estando no mercado de trabalho, já recebendo o seu numerário, os seus rendimentos, ele não precisa da pensão. Ele não precisando, atende a finalidade espousada pelo STJ, de que seria de maneira excepcional. Passamos para a segunda hipótese. Aqueles que não estão no mercado de trabalho, mas estão aptos para voltar. Essa classe, ela
atende ao posicionamento do STJ no sentido de que deve ser fixada por tempo certo essa pensão. Por quê? Para essa pessoa que se dedicou uma parte da sua vida para cuidar do lar, do filho, ela possa de alguma maneira voltar a trabalhar e ter os seus rendimentos e não mais depender de alguém para sobreviver. Esse posicionamento do STJ por tempo determinado, o pagamento da pensão, ela vem no sentido de que não se deve fomentar o ócio e nem o sedentarismo e muito menos o parasitismo, e sim estimular a capacidade produtiva da pessoa, se tornar independente e poder sobreviver por conta própria, não ficar nas custas de alguém. Quanto a esse aspecto, ainda nesse tipo de pessoas, essas que não estão no mercado de trabalho, mas tem toda a condição para voltar, para ser reinserida, e fala em tempo determinado. Eu não encontrei em nenhuma literatura, em nenhum julgado, qual seria o tempo determinado. Então isso nos dá asa para os nossos pensamentos voarem e pensar como bem entender. O que seria esse tempo necessário para a pessoa poder ser recolocada no mercado de trabalho? Penso que esse prazo não poderia ser superior a 1 ano. É um prazo bem elastério, bem elástico, bem amplo, que é mais do que suficiente para fazer um curso de reciclagem, para fazer um curso profissionalizante, para poder distribuir seus currículos, para se projetar no mercado. E lembrando que a partir do momento que foi fixado um prazo certo, ele sabe que contra si começa a correr um prazo, até uma determinada data específica. Se ele não conseguir estar no mercado de trabalho, ele vai deixar de receber a pensão alimentícia. Então, propicia com que ele vá atrás, com que ele corra, com que ele se mexa. Agora, lembrando também, é uma precaução que deve ser determinada, que deve ser adotada por ocasião da petição inicial. Como não existe nada regulamentando esse prazo determinado, e todo pedido deve ser certo e justo, é interessante que se coloque pagamento da pensão alimentícia para o ex-cônjuge até a data X, uma data precisa, porque nós sabemos também que a jurisdição, a prestação jurisdicional, ela é limitada pelo pedido. Porque se você colocar por um prazo determinado, por um prazo sem uma data específica, fica a critério do juiz definir qual seria essa data. Ou colocar de maneira genérica, até que seja recolocado do mercado de trabalho. Mas e aí? Quanto tempo vai demorar isso? Então você tem que tomar essas cautelas, porque hoje você tem totalmente a sua digamos assim, ao seu lado, a vantagem de você poder colocar essa data. Mas se você não coloca e o tempo vai passando, você pagou durante alguns meses, anos, aí o cotidiano da vida moderna vai fazendo com que você acabe esquecendo, você não tem... esse dinheiro que você está pagando não está te fazendo falta, mas vai chegar uma hora que você envelhece, você se aposenta, isso implica numa diminuição de renda, e aí você vai querer se movimentar. Então essa movimentação sua nesse tempo posterior, muito tempo depois da fixação, no aspecto que era positivo para você, passa a ser negativo. Porque de uma maneira ou outra, você permitiu que a pessoa ficasse no ócio. A sua omissão em fixar um prazo certo permitiu que ela ficasse recebendo. Então você não pode, de uma hora para outra depois, pedir para que seja cessado o pagamento da pensão alimentícia, porque já houve um tempo mais do que razoável para a pessoa ser reinserida no mercado de trabalho. Mas
Você pagou durante muito tempo. Bom, vamos ao caso em concreto. Em abril de 2020, o que deu origem a esse entendimento do STJ, no sentido de que, além do binômio da necessidade e da possibilidade, na análise também deve ser considerado o tempo de pagamento da pensão alimentícia e a recolocação da pessoa, se ela está apta para ser recolocada no mercado de trabalho, ocorreu por quê? Feito o divórcio da parte, ele ficou cerca de 2 décadas pagando a pensão alimentícia. Ele ajuizou a ação revisional, em primeiro grau, ganhou com julgamento antecipado. Indo para o tribunal reverteu essa decisão e falou que não restou comprovado que a alimentada não necessitasse mais dessa pensão alimentícia. Muito embora já tivesse passado um período de 20 anos e que ela tivesse formação superior e se dedicou à sua vida no casamento os 22 anos. Então vamos pensar, se ela dedicou ao casamento 22 anos, ele pagou pensão alimentícia por 2 décadas, mais 20 anos, então aí nós já temos 42 anos. Vamos imaginar que ela tenha casado a partir do momento que ela completou a maioridade, 18 anos, então significa que neste ano ela estaria com 60 anos. Pelo Estatuto do Idoso, ela é uma pessoa considerada idosa. Idosa, inclusive a ponto de ser considerada uma pessoa hiper vulnerável pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, como fazer com que uma pessoa dessa não receba mais a pensão alimentícia? A omissão do alimentante propiciou a ele esse próprio encargo. Então, de uma maneira geral, ele não pode reclamar da bagunça que o vento fez se ele deixou a janela aberta. Então, tenha cuidado, na hora que for, nessas hipóteses, a pessoa que não está no mercado de trabalho, mas está apta para ser recolocada, tem que colocar um tempo certo. A legislação não fixa esse tempo certo e muito menos a jurisprudência. Então tenham cuidado de inserir na petição inicial essa data. E aí nós passamos para a última fase, a última classificação das pessoas. Aquelas que não estão no mercado de trabalho e não têm mais condições de ser reinserida. Essa pensão, se for fixada, ela deverá ser vitalícia, definitiva, ou seja, até o óbito do alimentado ou alimentada. Por quê? Vamos supor que se trate de uma pessoa com 60 anos, 50 anos que seja, não tenha formação profissional, não tenha uma formação acadêmica e a vida inteira se dedicou ao casamento de 10, 15, 20, 30 anos. Como não pagar pensão alimentícia para essa mulher? Ou para o homem? Tanto um quanto o outro pode receber. Então, nessas circunstâncias, ou o estado avançado da idade dela, ou o estado de saúde que ela se encontra não permite com que ela faça outra coisa. Nós sabemos que o mercado de trabalho é muito competitivo. A geração nova que vem é muito grande. A quantidade de pessoas que estão disponíveis para trabalhar em todas as áreas é imensa. E como concorrer uma pessoa com 50 ou mais anos de idade com essa população mais jovem, ansiosa por estar trabalhando? Então, por esses motivos, nós temos que pensar que há necessidade de se dividir o ex-cônjuge nessas 3 categorias. Em resumo, as pessoas que estão no mercado de trabalho, elas não têm direito ao recebimento da pensão alimentícia porque já sobrevivem. As pessoas que não estão no mercado de trabalho, mas estão aptas para voltar. Nessa hipótese, deve ser fixada a pensão alimentícia por um tempo certo. A lei e a jurisprudência não falam qual seria esse tempo certo, do quanto tempo duraria isso. Então fica a critério da própria pessoa.
no meu posicionamento, no meu entendimento, creio que 1 ano seria mais do que suficiente. Tempo para fazer um curso de reciclagem, um curso aprendizado, colocar seus currículos, se mostrar ao mercado de trabalho. E lembrando que contra a pessoa que está recebendo a pensão alimentícia, corre contra ela o relógio. Cada dia que passa é um dia a menos que ela vai receber pensão e um dia mais perto que chega da data limite que ela vai ter que se virar. E a terceira hipótese, aquelas pessoas que não estão aptas para voltar no mercado de trabalho. Nesse caso, a pensão tem que ser vitalícia, tem que permanecer enquanto ela sobreviver. E aí, os entendimentos do STJ se entrelaçam. Tem que ser temporária, tem que ser excepcional. Ou seja, é uma situação que tem que ser provisória. Tem que ser por um tempo determinado. Ele tem que ter uma data específica para se recolocar no mercado de trabalho. Ah, mas para a revisional, para a ação exoneratória, no caso desse tipo, nessa modalidade de pensão alimentícia, além do binômio necessidade e possibilidade, que já seria suficiente para qualquer outra espécie de alimentos, tanto para majorar quanto para minorar ou exonerar, não é suficiente. Tem que haver também a consideração de quanto tempo ela recebeu a pensão e se está ou não apta a ser recolocada no mercado de trabalho. Bom, pessoal, eu creio que de alguma maneira eu penso estar colaborando com vocês. E se isso for algum proveito, se esse vídeo trouxe alguma utilidade, por favor, compartilhem. Peço também que façam comentários, curtam, e por esses comentários vai estimular para eu ver como está meu trabalho e a gente poder formar um debate, talvez um debate jurídico sobre o tema, e aí visando sempre enriquecer o nosso conhecimento, o meu e o de vocês, porque eu tenho certeza que aí atrás tem muitas pessoas que sabem muito mais do que eu e podem me ensinar, e eu quero aprender. E, da mesma maneira, eu quero passar, ou pelo menos tentar passar, o que eu sei. Então, por favor, se inscrevam no meu canal, ativem o sino para receber as notificações, me sigam nas redes sociais. Fiquem com Deus, muito obrigado.